A Adriane já entrou, linda. Espera um pouquinho aí, Adri, que nós vamos aguardar o pessoal chegar. Esperar um minuto. Essa semana nós temos feito uma série de lives na área de comunicação, na área de apresentação em público, os temas que são relevantes, que são importantes para as pessoas que querem ter uma boa performance diante de um público ou numa reunião, num momento de palestra. Então, durante toda a semana nós estamos trazendo pessoas especiais, grandes profissionais, com conteúdos bem consistentes para debater, discutir com vocês, responder perguntas de vocês. É um prazer enorme estar aqui, ó. A Vera já entrou, a Adriana está me aguardando, a Gislaine já está aqui com a gente também, Nick, isso, seja bem-vinda. A Milene parece que já entrou também. Viviane, seja bem-vinda. Tô dando um tempinho aí. Pessoal, se vocês conhecerem alguém que tem dúvidas sobre comunicação visual, corram e avisem aí. Já vou dar uma dica para vocês. Depois eu vou perguntar para a Adri, embora esse não seja o nosso tema principal hoje. E eu sei que ela já está me ouvindo. Eu tô me sentindo péssima com essa gola alta, Adri, porque eu tenho o pescoço curto. Nós não vamos muito falar sobre isso, mas depois eu vou te perguntar. Então, se você tem alguém que tem dúvidas sobre o que vestir de acordo com a ocasião, se você vai num evento, se você vai falar em público, se você vai para uma reunião, se você tem uma audiência com algum cliente, enfim. E aí, né? Qual a imagem que eu quero passar? Qual a comunicação que eu quero passar, independentemente das minhas palavras? Porque a nossa imagem, e como nós vimos ontem, né, a linguagem corporal, ela fala muito mais do que as próprias palavras. Então hoje esse é o assunto que nós vamos debater aqui com a Adriane Marques, que é uma amiga maravilhosa. Ela é consultora de imagem pessoal e corporativa, é professora universitária, é uma pessoa com muita autoridade nessa área, que atende grandes empresas, grandes gestores de empresa, tem muita experiência já e vai poder compartilhar tudo isso conosco. Então, eu já vou me organizar aqui para começar a conversa com a Adri. Espera aí. Abdala, e a gente já começa. Vocês vão ver que linda, Adri. Fiz uma lista aqui. Adriane, linda! Ai, seja bem-vinda! Uau, quanto tempo que eu não te vejo. Prazer. Ajuste aí, fique à vontade, porque isso é uma das coisas, inclusive, que eu ensino nas lives. Você tem que ficar à vontade, o seu melhor perfil, o seu melhor jeito, sentado ou em pé. Arrume um cantinho silencioso para você ficar super à vontade. A Milene está te dando oi aí, Adri. Que bacana, gente. Tudo ok. Bem, Adri, posso começar a fazer perguntas? Pode mandar. Né? Então, deixa eu ver aqui o que eu preparei para a gente começar. Ontem, só para você saber, nós falamos sobre o nosso corpo. Hoje a gente começa um pouco também com você nessa área de comunicação e linguagem. O que é isso, Adri? Só para a gente engatar aqui no nosso papo. Que legal. Eu acho bem importante a gente fazer uma definida disso, que acredito que para a imagem das pessoas, para quem está buscando até o momento do que é uma coisa, do que é outra, acredito que seja bem prudente a gente definir isso, né? Então, o que é essa comunicação que todo mundo fala, que todo mundo comenta, e no meu trabalho, em outras áreas, a tua área também, né? O quanto isso é importante para nós enquanto profissionais. Então, veja, a comunicação em si, ela é o caminho, né? Ela é a mensagem que eu vou transmitir, não o caminho. O caminho eu já volto, já chego lá. A comunicação, então, é a mensagem que eu transmitir. E essa mensagem transmitida, eu vou escolher um caminho para transmitir, que seria o meio, que é a linguagem, que eu acredito
que seja a nossa questão maior, né, do meio, de como a gente transmite essa linguagem de uma forma coerente, como a gente transmite essa linguagem de uma forma que seja compreendida pelas pessoas. Já tem as pesquisas em relação a isso, dizendo o quanto as pessoas aprendem. E se nós olharmos não para uma linguagem técnica, mas para uma linguagem bem leiga mesmo, a gente pensa muito diferente do outro, né? Então isso, embora a gente tenha pesquisas nessa área, basta a gente fazer um exercício com a gente mesmo, né? De perceber que a mesma mensagem que uma pessoa transmite para um grupo é entendida de formas diferentes. Então, por quê? Porque a gente tem um jeito de perceber, um jeito de ouvir, um jeito de transformar aquilo no nosso cérebro em imagem. Porque o nosso cérebro é uma câmera fotográfica, né? Então, ela vai fazendo várias fotozinhas, leituras, várias imagens daquilo que a gente está ouvindo. E essa imagem é diferente para cada um. Por isso, do conhecimento dessa linguagem, que discorrer esse assunto aí ao longo da nossa live, o que faz muito sentido para todos os profissionais. Tem até umas imagenzinhas aqui. Ó, a Adri até mandou essas imagens aqui. O que significa? Legal. Porque o que acontece? Quando a gente tem... ao longo da nossa construção de vida enquanto ser humano, a gente vai adotando no nosso cérebro, né? Então, veja, quando a comunicação é tida, que é a mensagem em si, a gente emite essa mensagem através de alguns símbolos, através de alguns códigos, que aí entra o processo de linguagem e entra o processo de entendimento de cada um. Então, nesse processo de comunicação, ele entra formas, ele entra linhas, ele entra cor, ele entra textura, ele entra jeitos diferentes. Então, existe se a gente for ter um exemplo do próprio texto, né? Alguns textos, eles são muito diretos, tem pessoas que super gostam desses textos objetivos, outras pessoas nem tanto, né? Então, nós temos umas linhas muito retas, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, e o porquê que eu não gosto? Muito tem a ver com um instinto nosso, que é algo bem intuitivo mesmo, que não faz parte só da nossa geração, mas é desde os primórdios da idade, onde as pessoas já têm esse instinto de comunicação, mesmo sem dominar a fala, mesmo sem dominar, né, uma linguagem técnica, as pessoas têm um instinto de comunicação. E esse instinto é o que muitas vezes faz com que a gente cresça na nossa vida, nos nossos negócios, porque é um jeito intuitivo de você lidar com as coisas, mesmo não tendo, às vezes, total compreensão. Então, as imagens que você vai formando no teu cérebro que faz com que você absorva um determinado conhecimento daquele jeito ou não. Então, por isso que as dúvidas em sala de aula, eu falo muito, né, para os meus alunos, tem gente que diz assim, mas eu não vou fazer minha pergunta porque eu acho que a minha pergunta é um pouco boba. Eu falo, não, nada é bobo, né? Tudo é muito... Não existe, é verdade. E às vezes tem um jeito de compreender diferente, que é o caminho de fazer essa compreensão, né, da linguagem que a pessoa está usando. O Adriana, é engraçado que assim as pessoas, o jeito como a gente se apresenta, né? Você concorda com esse ditado que diz que a primeira impressão é que fica? Aquela impressão que a gente passa. A neurologia contesta essa frase, tá? Diz que a primeira impressão não é a que fica. Mas a maneira como você chegou a primeira vez, ela tem um peso muito grande, né? Sim, ela tem um impacto grande. Eu não concordo com a teoria definitiva, né? Dizer você não tem outra chance. A gente sempre tem, né? Uma chance. Agora, também acho. O que a gente precisa entender é que o primeiro impacto, que é onde você vai chegar naquela pessoa pela primeira vez, seja através das mídias ou seja no presencial, esse primeiro impacto ele tem que ser positivo, porque daí entra na linguagem, né? Se essa linguagem estiver apropriada ao instinto, a uma questão intuitiva daquela pessoa, puxa, falando o que eu quero ouvir. Ela está falando, ou não é nem uma questão consciente, quero ouvir, mas tem a ver com conexão dela, aquilo que você falou, ou aquilo que, né? Então,
eu acredito que a primeira impressão ela tem muito a ver com isso. Quanto mais você dominar o teu público-alvo, ou seja, para quem você está comunicando a mensagem, a tua linguagem passa a ser muito mais assertiva. Tá. Agora, se essa percepção, Adriane, se ela é intuitiva, como a gente pode ter uma comunicação visual assertiva, ou seja, no sentido de ter um bom resultado? Vamos lá. Orientar as pessoas que estão aí. Quero agradecer a presença da Carla. A Neca também está conosco. Um prazer enorme, Neca, saber que você está aqui. A Nanda, a Aninha, mais uma vez. Vou acenar para o pessoal todo aqui, ó. E a gente vai começar a contar agora, então, já que a percepção do outro é intuitiva, como nós podemos ter uma comunicação visual assertiva, que vai contribuir a nosso favor, obviamente. Legal, legal. Então, olha só, quando a gente fala de uma intuição, a gente fala de um conhecimento muito empírico, né? Que é um conhecimento teu mesmo, que muitas vezes não é adquirido numa faculdade, numa universidade ou num curso. É um conhecimento teu de decifrar a linguagem. E essa questão do decifrar a linguagem é muito particular. Por isso, do desenvolvimento de você entender diferentes formas de se comunicar. E a questão de ser assertivo nos resultados, ele está muitas vezes de você desenvolver essa inteligência intuitiva. Claro que existem algumas pessoas que não têm esse domínio tão forte em relação ao como os outros estão, né, entregando aquela mensagem, se aquilo. Então, ele não tem esse senso, né, crítico de decifrar se aquilo está de forma coerente, está atingindo o público dele, está tendo resultado, que nós estamos falando aqui de uma comunicação profissional, de uma comunicação que dá resultado. Sim. Nada impede que você faça uma comunicação também na sua vida pessoal. Me ensinou muito no curso dela, né? Essa questão Ai, do que quanto amor. a comunicação pessoal dentro de casa ela é fundamental. Então, quando a gente consegue comunicação coerente dentro de casa, com a gente mesmo, né? Porque é uma comunicação também, e com os demais, a gente começa a ter uma intuição muito bem desenvolvida, que é uma inteligência mesmo intuitiva. Então, eu acredito que quanto mais você desenvolver essa inteligência intuitiva de saber decifrar, né, as linguagens e também se desafiar a olhar para o teu negócio, para a tua ideia, seja você empreendedor ou seja você funcionário de uma empresa, que hoje nós falamos de um empreendedor, não um empreendedor apenas que tem uma empresa aberta, né? Mas um empreendedor que sabe dar a sua cara, o seu jeito de fazer em diferentes funções, seja ele CLT ou não. Então, quando eu vou conseguir desenvolver uma inteligência de linguagem positiva, eu também consigo ter uma argumentação muito mais válida para o meu cliente, porque eu consigo me antecipar ao que ele está me dizendo, né? Então, é uma escuta ativa mesmo do que o outro está dizendo, sair um pouquinho, né, daquele momento, porque hoje existe muito a gente não estar presente naquele momento, né? Então, eu tô, mas não tô, né? Então, quando eu não estou presente, eu tenho sim dificuldade de como o outro está dizendo. E aí sim acionar a minha capacidade intuitiva para decifrar aquilo. E quando a gente consegue fazer isso com expertise no nosso negócio, na nossa empresa, claro que o resultado vem, claro que o benefício vem, porque olha como que acontece esse decifrar da linguagem, né? Então vamos pensar, nós todos fazemos parte de uma sociedade, querendo ou não, vamos falar de Curitiba, né, do nosso mercado, quem tem, né, sua empresa, seu negócio aqui em Curitiba. Então a gente sabe dos costumes, a gente sabe da cultura, a gente sabe o que rege este lugar. Então é muito natural a gente ter insights de como as pessoas pensam, a gente ter insights de como as pessoas agem, do que as pessoas querem ouvir. Claro que muda um pouco se a minha empresa atende a Bahia, atende os outros lugares do Brasil, que mesmo sendo dentro do Brasil, a gente tem jeitos, né, de se comunicar de formas diferentes. Então, quando eu começo a olhar com expertise para isso, a cultura local, o que acontece, o que as pessoas gostam, o que as pessoas consomem, o que as pessoas querem, o meu produto é relevante para essa pessoa, de que forma. Então, eu vou achando jeitos na comunicação de chegar nesse cliente. Aí é que eu vejo o resultado e benefício.
Ô, Adri, eu quero te contar uma experiência, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho vergonha disso que aconteceu comigo, porque mesmo trabalhando com comunicação, eu sei da importância da comunicação visual, obviamente, mas eu trago essa experiência para a gente entender o quanto é importante prestar atenção nos detalhes. A gente está falando aqui de intuição, de percepção do outro, da nossa forma de contribuir para que a percepção do outro seja favorável a nós no ambiente corporativo, obviamente. Eu tinha uma cliente que morava no Alphaville. E certo dia ela quis que eu fosse atender em casa. Isso não é comum atender em casa. E eu, muito atarefada de um lado para o outro, tal, peguei o carro que estava na frente, que é o carro da chácara, de barro, assim, de cima embaixo, e fui naquele carro. Quando eu cheguei dentro do Alphaville, a minha ficha começou a cair. Quando eu parei na porta da casa, aquela porta gigante que ela abriu, e eu estava naquele carro, sem brincadeira, gente, porque não era uma caminhonete, nada disso. Eu não tinha onde colocar minha cara. Alguns podem dizer aí, Mira, não tem nada a ver isso. Tem a ver. Porque era a primeira vez que eu estava indo lá, sabe? Era a primeira vez que aquela pessoa me via entrar ou sair do meu carro. Então, assim, gente, comunicação, tudo é comunicação. Eu não era obrigada a Acho que uma chamar carrão, não estou falando disso. Não é, Adri? Eu queria que você comentasse isso. A gente tem que ser congruente com a posição que você está, com o papel que você está desempenhando. Não é verdade? Perfeito. É cruel quando a gente pensa nesse movimento de selecionar ou eleger a sua capacidade intelectual, as suas habilidades técnicas a partir de uma posição social ou de um bem material, né? Isso, se a gente pensar de uma forma justa ou não, é claro que eu, Adriane, não acho isso justo. Tenho certeza que as habilidades, as competências de cada um não estão relacionados ao bem material. Ainda mais neste momento que a gente está vivendo de revisitar e ressignificar muitas coisas. Agora, Sim. O que precisa ser feito enquanto pessoa, enquanto profissional, é não ser ingênuo, porque uma coisa é o que a gente acredita, uma coisa é a gente imaginar que aquilo realmente não é um carro que Não vai tem fazer nada a ver. trabalho não sair da maneira que você se propôs a fazer ao seu cliente. Agora, a mensagem que você passa para ele é outra, e a mensagem ela é completa, ela não é em partes, né? Então, mesmo que eu não ache isso justo, eu estou inserida numa sociedade capitalista, numa sociedade que ainda esteja em mudança, ainda não chegou, e eu falo sempre isso para os meus alunos, a gente não pode ser ingênuos de achar que a mudança já aconteceu. Quando a gente está em processo, não aconteceu ainda. Nós estamos sim discutindo novos jeitos, a gente está no momento de quebrar paradigma, e não só do pensar, das atitudes, mas do jeito de ver o mundo, do planeta, do consumo, etc. Nós estamos no momento disso. Adriane, isso já aconteceu? Lógico que não, nós estamos em processo, então nós não podemos ser ingênuos de imaginar que o outro não vai fazer um pré-julgamento sobre nós, porque vai fazer. E mesmo que é uma coisa que ele não queira fazer, inconscientemente isso acontece. Então, veja, aquela linguagem que a gente começou lá no começo, né, sobre os signos, sobre os códigos que você decifra, mesmo que intuitivamente, isso acontece neste momento. Nós estamos inseridos numa sociedade muito antiga, de muitas conservas, de muito certo e errado, de muito o que dar valor, né, a esse bem material, e a gente não pode se esquecer disso. Então, os cuidados que nós precisamos tomar em relação a toda essa coerência de códigos que eu estou transmitindo a partir da mensagem que eu emito. Eu preciso ter isso e eu não posso ser ingênuo. Isso é o meu ponto de vista, enquanto até profissional da área, onde muitas pessoas me questionam isso. Adri, eu não vou investir dinheiro num relógio, por exemplo, eu atendo executivos, num relógio da marca tal, etc. Eu não vou porque é muito dinheiro. Tudo bem, é muito dinheiro de acordo com quanto você ganha, né? Esse é o ponto de vista. O pouco dinheiro e muito dinheiro está relacionado com quanto a gente ganha. Isso é fato. Então, a gente
entender que eu posso não dar valor para aquilo, mas se eu vou atender e se o meu público é esse cara que dá valor para isso, eu preciso entender que a empresa não é para me contratar, a empresa é para contratar o outro, porque é o outro que vai pagar as minhas contas. Então, não goste de andar ostentando uma marca X ou Y ou Z, dependendo do lugar, vale a pena você ter um ícone, um acessório, alguma coisa que remeta a esse sucesso que você tanto fala, que feche a linguagem, para que você consiga atingir esse instinto de imaginação da pessoa que você é o cara. Senão você não vai atingir isso, né? Porque as pessoas vão começar a fazer o jogo dos pontinhos, fazer o ligamento da história, não tem como. Adriana, eu passei muito por essas experiências na televisão, porque muitas vezes, gente, não foram casos isolados, nós convidávamos pessoas que eram autoridades em determinados assuntos e, por incrível que pareça, as pessoas iam vestidas de forma inadequada. Vou dar exemplos aqui, né? Por exemplo, uma vez uma psicóloga com uma roupa super curta e um vestido com faixas transparentes, assim, que o diretor de TV tinha que falar, tira a câmera dela, desvia a câmera. Por quê? Porque a mulher estava tão bonita e tão provocante que ninguém ia prestar atenção na notícia, você entendeu? A gente traz, gente, esses códigos e essas informações porque, assim, a sua imagem ela pode contribuir ou não para o seu objetivo. Tudo aqui é uma questão de objetivo. Não existe isso pode, isso não pode. É você que tem que definir o que você gosta e o que você pode. Mas existe um momento certo para cada coisa. Existe o que contribui para o resultado que você busca e o que atrapalha o resultado que você busca. Como uma vez que eu fui apresentar um evento com uma pulseira inadequada, a pulseira despencou do meu braço, caiu no púlpito de acrílico, o microfone aqui captou tudo, foi aquele barulhão que o público não entendia o que era, porque o público de longe não enxergou a pulseira, mas ouviu o barulho. Então tem coisas que nós temos que pensar, não é fato? São exemplos simples, mas tira você do sério, assim, é uma saia justa. Exatamente, perfeito. Então, eu acredito que essa linguagem, pensando, né, nesses códigos intuitivos que as pessoas têm sobre a mensagem que a gente transmite, nós não podemos ser ingênuos de vestir uma roupa só porque a gente gosta. Então, eu sempre falo para o meu cliente quando ele me procura para fazer posicionamento de imagem para carreira. Você quer se vestir para você ou para sua carreira? Existe um caminho diferente, né? Porque na minha vida pessoal, eu até posso fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, e mesmo assim eu vou precisar tomar alguns cuidados, porque veja, nós estamos falando de uma imagem que precisa ser fechado todos os ligamentos de ponto. Então, eu vou vestir, vou estar completamente incoerente daquilo que eu digo que sou lá na padaria, e daí é o dia que você encontra todos os clientes, né, os seus clientes. Então, você também tem... Aí você quer fugir, não tem por onde. Você quer um buraco, né? Então, eu brinco, o dia que você sai de pijama de bolinha é o dia que todo mundo sai do ralo, né, para te dar bom dia. Como assim? Mas, então, a gente precisa olhar... Não. Nessa questão, né, da imagem como um todo. E hoje, especificamente, nessa questão da presença digital, né, Mira, isso é muito importante, porque a gente começa a curtir coisas que às vezes a gente diz, mas eu só curti porque era do amigo, mas não foi eu que disse. Isso também é uma mensagem de quem você acredita, do que você acredita, de quem você é, então todos esses cuidados. Então a gente tá dos seus valores. Exato, dos teus valores. A gente está num tempo de net, né, que as coisas são muito rápidas. Então, mais do que nunca, nós precisamos adquirir essa inteligência intuitiva, de imaginar, antecipar o que o outro vai pensar de nós. Quando a gente consegue antecipar aquilo, a gente toma alguns cuidados, né? Alguns cuidados coerentes com a carreira, alguns cuidados coerentes com o nosso objetivo, com a nossa meta, com o nosso planejamento. Adriana, eu vou fazer uma pergunta pessoal. Para você que trabalha com imagem pessoal, deve ser um desafio enorme, porque você está sempre sendo observada, né?
A gente, quando vai encontrar um profissional de imagem pessoal, a gente fala, ai, quero ver como que ela vai estar. Ou seja, você está sempre na vitrine ou você não se importa com isso? Olha, Mira, eu já estou, já passou de 8 anos, né, que eu estou nesse Aham. ramo. Então, no começo, eu me angustiava muito, isso eu confesso, me angustiava muito, porque, veja, o meu trabalho, ele é muito de doação para o outro do que a mim mesma. Então, tem dias, por Sim. exemplo, dia de análise de closet, dia de personal shopper, são as etapas do meu trabalho, que é uma etapa que exige muito. E a gente começa o dia bonita, toda arrumada, e termina o dia aos cacos, né? Que você não tem como. Se fizer uma imagem do antes e depois, você tá ferrada, né? Naquele dia. Então, eu sofria muito. Assim, tanto que no começo, e aí a primeira vez que eu vou confessar isso ao vivo, né? Eu fazia personal Ah, shopper em 2 etapas, porque eu não queria cansar muito. Eu falei, não me descompor, né? Então eu vou fazer isso em 2 vezes. E daí eu falei, uou, eu não posso tirar a minha essência, né? E claro que na minha profissão tem muito o jargão, né? De que se eu trabalho com moda, eu tenho uhum. que necessariamente consumir tudo que tá na moda. E não, né? É, Eu vi não. uma frase outro dia que eu até achei bem interessante, que quanto mais a gente estuda moda, a gente é o que menos consome, né? A gente só fica Sim. colocando isso para o outro de uma forma coerente, mas para a gente mesma acaba que consome mesmo. E eu tenho um senso de consumo consciente muito grande, então meu guarda-roupa é muito pequeno, eu tenho uma questão minha, né, de valores que eu não perco, porque eu acho que qualquer profissão, você entender onde você está, né, ter alguns elementos visuais que faz todo sentido para tua carreira no momento correto para cada coisa, mas não deixar de ser você, né? Não deixar de pôr a tua carinha, o teu jeito de ser, porque se a gente ficar repetindo rótulos ou ser a partir de um estereótipo, né? A gente também não é real. Daí eu acho isso começa a dar ruído, né? Da comunicação daí com a gente mesmo. Aí você Sim. começa a não amar aquilo que você faz, aí você começa a achar aquilo muito oneroso, muito chato, né? De fazer. Então você tem que Uhum. encontrar um caminho, por isso da inteligência intuitiva, que a mensagem seja boa para você, né? Antes de tudo, porque você estando bem, você vai transmitir isso inevitavelmente de uma forma bacana e pando a essas questões. Então, óbvio que eu, Adriane, tenho um jeito de ser. Agora, dependendo da empresa que eu vestida de um jeito. Dependendo da empresa que eu vou, vestida de um jeito que eu digo, vou usar marca, não vou usar marca. Hoje eu posso me permitir Sim, a usar sim. uma roupa que não tem nome. Hoje eu não, eu vou precisar ostentar um nome aqui, né? Então, esses Sim. códigos a gente precisa saber fazer. São códigos para sua própria sobrevivência profissional, querendo ou não. Eu me lembro bem também da época de TV que a gente se esforçava demais para fazer bons telejornais, né, para levar um conteúdo o melhor possível. E várias vezes, quando fazíamos aquelas pesquisas qualitativas, que você reúne um grupo de pessoas e pergunta qual é a percepção de cada um, né? Vinham aquelas informações assim: ah, fulano usou verde 3 vezes essa semana, fulano usa um brinco que me incomoda. Meu Deus, eu queria chorar com aquilo, sabe? Ah, fulano, cabelo lindo, onde que corta? Então, assim, aquilo não era importante para nós. E às vezes muitas pessoas estavam observando, era isso. E deixando de ter a percepção completa da notícia, da informação. Então, por que que eu trago isso, gente? Porque, querendo ou não, a comunicação visual, ela é importante sim, por mais que a gente goste ou não. O Adri, Anne Villette está dizendo aqui que te adora. Ótimo, muito bom. Já disse para ela. Ai, Muito muito bom. bom, Anne. Saudades de você. É uma maravilhosa. É uma excelente comunicadora, viu? É. Então, isso a gente tem que dar conta dessas situações, não é, Adri? Não adianta, não é só o que a gente acha importante. A gente pode não achar importante, mas o outro acha. Exatamente. E eu acho uma coisa bem importante isso que você falou. Da gente entender, por exemplo, o meu trabalho, ele tem muito a ver com o alinhamento dessa estratégia profissional, ou seja, trazer pontos
chave, né, para essa carreira, para essa função, essas noções, né, de intuição do outro para poder fechar uma imagem coerente com aquilo que ele deseja, desde a presença digital até a questão da vida no dia a dia, né, reuniões, etc, etc. Então, olha Uhum. só, é claro que a gente precisa tomar cuidado com a questão da futilidade na moda, né? Essa Sim, futilidade de daí colocar sinônimos ou colocar adjetivos que daí não qualificam a questão de imagem, né? E aí eis uma sim, sim. diferença muito grande do personal stylist, por exemplo, do consultor de imagem, né? O personal stylist, ele tá muito mais voltado à tendência de moda, ele tá muito mais voltado a essa questão da moda como ferramenta, que tem algumas pessoas que isso é um valor, né? Sim, E também sim. para o próprio profissional, isso é um valor e tudo bem. Agora, o consultor de imagem, ele tem uma pegada um pouco mais na forma de trabalhar, porque ele não a moda não é o principal conteúdo, o O conteúdo está principal. no cliente. O que você precisa, a partir dessa necessidade, a gente vai fazer o teu projeto de styling e vamos, a partir de moda daí, pesquisar o que faz sentido na sua vida, no seu contexto. Então tem uma pequena diferença nessa questão, que às vezes até para o público final isso acaba gerando uma ansiedade e até confundem os dois trabalhos, né? Que eu tenho um cliente, por exemplo, que a gente É não compra verdade. nada. A gente não tem necessidade de comprar. A gente só vai no guarda-roupa, vai apropriar os looks, os truques de estilo, apropriar o tipo físico, né? Então, veja, esse tecido te favorece mais, essa cor te favorece mais, vamos fazer isso. Numa reunião de negócio X, você pode vestido assim, numa reunião de negócio. Então, não necessariamente existe uma compra nessa consultoria, né? Mas é muito mais um manejo de lidar com a roupa para que isso se torne uma ferramenta de trabalho no dia a dia e não um desafio de ficar comprando o tempo todo, né? Então, eu acho bem, bem legal isso. Já que nós estamos nesse período, né, falando muito, muito do trabalho virtual, do homework, tudo isso, eu queria que você comentasse um pouco isso. Essa imagem é uma imagem que a gente brinca com ela, porque muitas vezes as pessoas perguntam se quem apresenta telejornal faz isso, né? Já que a parte de baixo, antes, né, quando o apresentador ficava só sentado, dizem que o Cid Moreira fazia isso. Não sei se é verdade, mas enfim. O que orientar para as pessoas que agora estão participando de reuniões, sim, reuniões importantes, estão em casa, mas estão ali no mundo virtual. O que a gente pode orientar para essa pessoa ficar segura, Adri? Legal. Eu acho que bem importante, Mira, tomar cuidado com o cenário, né, para não Tá, aparecer marido de cueca ou algumas pessoas, né, transitando e daí confunde a pessoa, confunde até a própria mensagem que você está transmitindo, né? Eu acho que o sim. cenário é fundamental. Eu acho que acredito, na verdade, que mais do que nunca o menos é mais. Então tenha cuidado com a tua imagem no sentido de não colocar tudo ao mesmo tempo, porque senão vai ficar confusa. Quando a gente pensa da imagem Over, da né? câmera, a gente pensar nesse minimalismo se o ponto focal for a mensagem, né? E aí, esse minimalismo, ele precisa estar cuidado. Então, a aparência entra muito forte aí. Então, o cabelo, alguns acessórios, né, um batonzinho ou não, para os homens, a barba parada. Então, eu acho que esse cuidado, né, esse traquejo da aparência é muito importante. É um fechamento de imagem muito adequado que muitas pessoas não percebem. A questão de acessórios, que foi uma pergunta até que chegou no meu Instagram antes da nossa live. Adri, fale de acessórios. Então, olha só, quando eu estou falando aqui com a câmera, a câmera capta os ruídos. Então, se eu fizer uso de um acessório muito barulhento, isso é ruim. Então, eu preciso tomar cuidado quais os acessórios que eu vou colocar. Então, vou fazer uso de um colar, vou fazer uso de um brinco, vou fazer uso de um anel. Eu posso usar de uma pulseira, posso usar, mas eu preciso tomar os devidos cuidados até do apuro que a Mira levou lá, né? Sim, Da sim, apresentação da pulseira quebrar, mas além disso, é de bater mesmo, né? Então, aquele sim. barulho, ele acaba confundindo a mensagem que você precisa transferir e que isso é um problema para uma questão de engajamento, por exemplo, se a tua mensagem for a principal fonte ali dessa questão visual. Então, a gente precisa olhar para esses cuidados, então, cenário,
a vestimenta, evitar ali algumas vestimentas muito coloridas, dependendo. Então, eu vi hoje ainda uma live, né? Então, a pessoa tava de colorido, a parede estava de colorido, então ficou assim aquela imagem para os teus olhos muito confusa, assim, Poluído. cansativa. Então, acho que tomar esses cuidados, assim como eu já vi, por exemplo, a parede amarela, daí a pessoa bota uma blusa amarela igual da parede, né? Daí sobe, fica aquela rostinha ali. Uhum, sim, Então, acho que são alguns cuidados simples que nós precisamos ter, mas nessa questão da câmera, o gestual vem muito, né? A microexpressão sim. vem muito. Ontem, provavelmente, eu estava em sala de aula, não pude assistir a live, fiquei bem curiosa de assistir ontem, mas a questão da linguagem corporal, então, vem muito nesse momento, né? Então, você fazer alguns treinos até da gravação de vídeos às vezes antes, e nada melhor do que a nossa mestre para falar disso, né? Desse Não, mas é verdade tudo que você está falando. exato. Continua, vai. Ah, Então, gravar esses vídeos, né, até fazer um treino e se desafiar a fazer. Eu acho que é um momento que a gente nunca mais vai voltar ao que era. E eu vejo, assim, contando até uma experiência pessoal, né, Mira? Eu antes, quando eu recebia convites para dar aula online, eu dizia, não, eu não sou do IAD presencial, eu tenho uma questão de interação muito forte, eu não vou. Então, eu recusei alguns convites de IAD por achar algo que eu não daria conta. E agora eu estou tendo que fazer isso, né? Eu fui forçada a sim, fazer isso por essa sim. situação que estamos vivendo. E aí eu descobri que não é tão difícil assim para mim, eu, Não Adriane, é, né? Então, não tive é. alguns desafios, óbvio, ferramental, questão tecnológico ali, que a gente está ainda em ajuste quanto a isso, mas está sendo muito bom, sabe, esse ajuste. E aí eu falo, puxa, eu perdi a oportunidade de, num momento como hoje, já ter nisso, entende? E poderia ter tido um Exato. resultado ainda melhor. Então, apenas uma experiência que eu estou dividindo com vocês, para a gente perceber que não dá mais. Então, se a gente ainda não se permitiu a olhar para esse mundo tecnológico como uma ferramenta de trabalho, a gente vai precisar olhar, porque é o futuro. Muita gente vai se descobrir, muitas empresas vão ter por necessidade, né? Acredito que o Nossa, coronavírus só antecipou uma questão que já vinha no mundo. maravilhoso esse comentário, Adriana, porque é exatamente isso, gente. Eu quero lembrar tudo que a Adriana falou aí, nossa, super pertinente. Eu quero lembrar o seguinte: as câmeras hoje, por mais simples que seja um celular, as câmeras, elas captam uma imagem com muita definição, as câmeras de celular também. Então, assim, se você tiver com o rosto brilhando demais, convém você passar um pozinho antibrilho. Se você tiver com óculos sujo, pelo amor de Deus, isso vai aparecer no vídeo. A Adriana comentou aí do ambiente, né? Antes de começar aqui, eu vim aqui e tirei todas as minhas bagunças. Já que eu tô pequenininha, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Estão vendo as bagunças ali, ó? Óbvio que eu cheguei aqui e escondi as bagunças. Por que que precisa ficar um fundo horrível, né? Então a gente tem que pensar nisso. A cor. Várias vezes eu recebi pessoas para gravações, isso na TV, né? Com blusas transparentes, e daí se o sutiã fica marcando demais embaixo, não convém, porque vai tirar a atenção da sua fala. É só por isso. A pessoa vai ficar com a atenção dividida, né? Adereços grandes demais. Eu sempre uso um brinco bem pequenininho, o fone está chamando a atenção aqui, mas os adereços muito grandes, os esmaltes muito na tendência de moda, se eu coloco um esmalte azul, vai chamar a atenção, não que não possa. Mas para vídeo e agora para o nosso trabalho online, a gente tem que lembrar o seguinte: menos é mais, de fato. Uma imagem limpa e uma imagem agradável. Um batom, um pó para tirar o brilho. Os homens, gente, deixa eu até tirar a imagem aqui para eu falar isso com vocês olhando nos olhos. Pelo amor de Deus, sempre passem a mão aqui para não ter caspa no terno, na roupa, aqueles. Não é, Adri? É muito comum a gente encontra gente com pasta toda mal enjambrada, caneta Bic faltando a tampa, é, sabe assim, pele brilhando, barba por fazer, óculos sujo, meia de uma cor, sapato de outra e a calça de outra. Agora eu arrasei, né? Ah, se você quiser complementar, mas Mas eu tô te falando de situações que eu já vivi, gente, que eu vi, que eu recebi pessoas assim. E aí era complicado, umas 3 vezes pelo menos a gente teve que emprestar roupa, inclusive, porque a vestimenta da pessoa não dava para ir ao ar.
Sim, sim, sim. E eu acredito que até tem algumas pessoas que façam isso até por desatenção, né? Claro, Mira, é por isso que sem dúvida. eu sempre proponho para os meus clientes, fica de sugestão para vocês, até de um checklist, sabe? Então, por exemplo, uma reunião Sim. importante amanhã ou gravar um vídeo importante para minha empresa. Fazer um checklist do que você precisa tomar consciência antes de entrar no ar ou antes de publicar aquilo, né? Então, coloque um checklist mesmo. O cenário, vou abanar o terno para não ter a caspinha, né? Que eu vou fazer isso. Então, o que eu vou fazer enquanto maquiagem, né? Então eu vou retocar. Tem algumas peles realmente muito oleosa, então mesmo usando uma maquiagem mate, no decorrer vai suando, vai ficando, né, com a pele mais oleosa. Então, às vezes ter um pozinho ali para dar um retoque logo no começo, isso ajuda. Então, eu acho que fazer um checklist, eu sempre sou a favor, porque quando a gente confia só na nossa mente, a gente tá com a mente muito cheia, com a cabeça muito cheia. E quando a gente tá com a cabeça cheia, é natural que a gente esqueça de coisas que até a gente sabe que tem que fazer, né? Mas que já aconteceram algumas coisas, algumas vezes comigo, e não porque eu, né, não sabia, é porque eu confiei na minha mente e no momento ela não acionou o alarme. Todos então, nós, sim. O que eu faço? Principalmente quando eu tenho algo assim que, puxa, hoje não pode dar errado, porque tem dias que uma coisinha ou outra até passa, a gente é humano, né? Então agora tem algumas situações que são chave, então a gente precisa olhar para isso, né? Eu participei outro dia de um programa de televisão que fui convidada, até a Mira comentando, e foi muito interessante. Sim. Porque aconteceu isso que você estava falando, né? Então, teve uma das convidadas que conseguiu entrar no ar, porque daí estava com uma roupa muito justa, e daí, para ajudar, acho que ela estava, né, lavou a mão, derrubou água ainda naquela transparência, e ficou pior ainda. Então, assim, é algo que acontece, né? Não é uma coisa fora da realidade. E a gente entende que, assim, puxa, ela disse, eu não me lembrei que eu iria vir aqui para participar do programa. Acontece, mas quando a gente tem, acho que um evento importante, vale a pena um checklist, para não esquecer. Isso. E eu sempre costumo dizer, gente, quando é para falar em público, coloque uma roupa que vai te deixar numa situação confortável. Em que sentido? Que você não passe por nenhum constrangimento. Por exemplo, uma calça preta que não vai ficar marcando o bumbum, uma blusa que não seja tão decotada a ponto de você passar por um constrangimento, evitar, se possível, as transparências, a menos que seja um evento de moda, um evento que você possa usar. Como a Adriana falou, né? Tudo depende da circunstância. Mas para o trabalho, e daí eu quero te perguntar, Adri, o que a imagem profissional deve expressar para proporcionar maiores benefícios e resultados? E você tem uma imagenzinha bonitinha aqui que você me mandou para falar sobre isso, que eu já vou colocar aqui, do ovinho Kinder. Eu adoro essa história do Kinder Ovo, né? Porque é sempre uma surpresa. E por que é uma surpresa, né? Embora a gente faça todos os estudos e as análises de cada profissão, né? De cada função, é importante a gente validar isso de tempo em tempo. Por que validar? Por que revisitar? Por que ressignificar? Porque a gente muda de ideia, a gente muda de pensamento, a gente muda até de roteiro, né? Hoje eu faço desse jeito a minha função, no mês que vem vai ter um upgrade na forma de executar, então eu vou fazer diferente, isso também vai ter uma alteração de imagem. Então, veja, além disso tudo ter com você, a gente tem uma questão do nosso cliente. Então, quando eu falo de mensagem visual, eu também, além de todos os cuidados meus que eu tomo, eu também trabalho num campo que não é totalmente do meu domínio, que é o pensar do outro, né? Então eu lido com estrutura emocional, eu lido com uma questão de percepção, eu lido com uma questão cultural, né? Então sempre observar o meu cliente, seja ele corporativo, seja ele físico, quem ele é. Então, eu nestes tempos aí de WhatsApp, de tudo mais, eu sempre defendo você ter uma conversa com o teu cliente antes, um quebra-gelo, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, muitos empreendedores. Uma pergunta que sempre chega
chega para mim, hoje ainda uma empreendedora fez, que à tarde a gente estava em mentoria para empreendedores, seguinte sentido: Adri, eu tenho diferentes clientes todos os dias que eu entrego o meu produto, ela faz entrega em casa. E eu não sei como que é esse cliente, qual é a tua sugestão? Então, veja, eu falei para ela, tenta ter uma conversa quebra-gelo com esse cliente antes. Conversa quebra-gelo. Tentar conversar aleatório, porque aí você tendo uma escuta ativa ou uma observação, né, uma inteligência intuitiva, você já vai começar a se antecipar quem é essa pessoa. O próprio bairro que ela mora, a própria profissão dela já te dão algumas ideias que você já tem como identificar quem é aquele cliente. Quando a gente consegue antecipar quem é o nosso cliente, a gente tem uma assertividade de imagem muito melhor, tanto no vestir, quanto na questão de fala, né? Quanto a linguagem, o meio que eu vou transmitir aquela linguagem. Aí ele é diretor da empresa, eu vou falar então mais coerente com aquele cargo dele. Ah, não, eu vou falar com outras pessoas, de outras funções. Então, eu vou fazendo um ajuste na minha linguagem para que a mensagem seja coerente. E esse ajuste de linguagem, ela não é só da fala, né? Ela é no vestir, ela é na forma de se expressar. E eu vou dar um exemplo. Eu fiz um treinamento para um escritório da advocacia e foi interessante porque, assim, quando eles me procuraram, eles me mandaram um e-mail dizendo assim: Adri, a gente quer um treinamento de imagem para 4 gestores, porque a gente tem dificuldade. Um deles vem de bermuda trabalhar e às vezes o cliente chega aqui, então isso não é legal, né? Mas enfim, acaba não sendo uma imagem bacana para o escritório e a gente quer que você venha trabalhar com esses 4 advogados, tá bom? E aí eu trabalhei com perfis. Me passa se tem como eu fazer uma visita informal para o escritório para conhecer essas pessoas antes de começar o trabalho, efetivamente. Ah, não precisa, eu te passo um perfil deles, tá bom? E aí esse perfil foi me passado. Não, o peso. E foi interessante porque foi um perfil montado assim que eles julgaram que aquilo era interessante, né? E foi, obviamente. Mas o que eu fiz a partir disso? Com o nome completo deles, eu fui no LinkedIn esses caras, eu falei, puxa, onde eles estão? Então, como ela não me deu essa abertura inicial para eu chegar e fazer o quebra-gelo, que eu já ia iniciar o meu trabalho, eu me antecipei e fiz esse trabalho antes. Então, fui até o LinkedIn. Onde estão os profissionais? A maioria deles estão no LinkedIn. Então, eu fui lá, fiz essa pesquisa. Alguns estavam no Instagram, mas no Instagram às vezes é difícil porque você não acha o nome completo da pessoa. Então, fui no LinkedIn, fui no Google, procurei o nome de cada um e pude ver o que eles faziam, a história de trabalho deles, quem eram essas pessoas, a construção de carreira que eles fizeram até aquele momento. Então, para mim, isso foi fundamental, porque eu percebi assim, puxa, então, como que eu vou vestida, né? Como que eu vou falar com essas pessoas? E isso foi as respostas. Eu fiz literalmente um post-it na parede, um quadro que eu tenho, onde eu coloco fulano, beltrano, quem são eles? Se eu tivesse que fazer uma persona desses 4 e pudesse dizer quem é essa persona, como que é? Então é um exercício que eu faço, mas Adri, toma tempo? Toma, né? Claro que toma. Mas você precisa fazer porque o erro você diminui. E aí, quando eu cheguei lá, foi... obviamente, né, acabou dando certo, mas eu precisei ter esse trabalho antes de fazer. E hoje, com as mídias, com as redes, a gente consegue encontrar as pessoas e saber a história de vida delas para saber quem elas são. Então, a gente se antecipa, né? E aí você chega lá, já conhece a pessoa da vida inteira dela. Sim, e você vai com muito mais segurança. Comentário aqui de algumas pessoas, Adri, e a gente vai ver aqui também algumas perguntas. Assim, de mais uma vez, assim, de Fiel, chegando aqui. Vermerson Carvalho. A Ivete está aqui. Prazer, Ivete. Ivete foi nossa diretora, foi minha diretora. A Ivete sabe bem do que eu estou falando sobre a imagem, né, a comunicação visual que a gente precisa ter os cuidados para a televisão, né? E de alguns exemplos também que eu falei aqui. Ana Flávia, ótimo. Olha só, a Carla está dizendo aqui, se as cores brancas e pretas continuam sendo a melhor opção para vídeos. Não acho, Carla. Na verdade, não são. Por quê? Porque o branco, ele costuma chapar, que a gente fala, né? É complicado você ajustar a câmera para o branco, né? E o preto, ele fecha a sua imagem, ele deixa a pessoa com semblante caído, ele é uma cor muito forte.
Então, tanto é que se a gente observar, por exemplo, nos cenários, né, das TVs, os cenários do dia, eles puxam para o laranja, para o amarelo, para os tons mais suaves. E aí, à noite, os cenários já são, né, mais fortes, mais luzes, mais escuros. Só que, ainda assim, podendo evitar o preto, é recomendável. Por exemplo, para os homens, a melhor cor é o azul. Azul sempre funciona. Mesmo sendo um azul marinho, é bom, né? E para as mulheres, evitar os tons muito fortes, muito cheguei. Isso eu estou falando de vídeo, tá, gente? Porque senão a sua cor. Qualquer dia eu vou vir aqui para a live com uma blusa amarela que eu tenho, vocês vão ver, é um amarelo ovo. Vai incomodar. Eu vou vir só para vocês verem como é fato isso, entendeu? Então, o branco e o preto não são as melhores cores para vídeo. Ficam lindos em foto. O branco eu acho que fica muito bonito em foto, mas no vídeo, não. Você quer acrescentar alguma coisa, Adri, antes que eu passe para a próxima observação? Não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Até as próprias listras, as próprias bolinhas, né? No vídeo, às vezes, dependendo do jeito, elas ficam vivas, né? As bolinhas. Então, eu Sim, acho que é arriscado, né? E as cores se alteram, não tem jeito. Acaba que a gente, uma cor é no vídeo, por isso da dificuldade, às vezes, quando uma loja de roupa não coloca exatamente que cor que é naquela roupa que está sendo fotografada. Isso é uma confusão que às vezes gera muita devolução de produto. Porque eu comprei um roxo, chegou aqui não é roxo, né? Eu sim. comprei um rosa, chegou aqui não era rosa. E assim por diante. Então, ele altera muito. Então, da importância mesmo da gente observar o momento, a luz, quando o cenário, né, Exato. que vai fazer essa harmonia. A Lilian Cedrez, que é uma grande consultora, já foi grande gerente de banco, enfim, ela está comentando aqui que a azul é uma cor boa para negociação também, no momento de negociar. Gente, existe a ciência das cores. Tudo isso faz sentido. Não é minha praia, ciência das cores. Eu entendo muito de cores para TV. Mas o fato é que as cores, elas têm uma explicação e elas colaboram muito para o resultado que você está buscando, não é? Um resultado profissional? Perfeito. Demais, demais, demais. O azul não é à toa, se vocês observarem a cor Pantone deste ano, é o Classic Blue, que é um azul mais fechado, né? E ele tem muito a ver com essa questão de confiança e Flexi credibilidade. Blue? Ah, eu tenho que achar essa cor agora, Adri. É, Como é que escreve Classic, isso? o Classic Blue é Ah, a o cor Classic, tá. clássico, né? Tá, Vamos de falar no Classic, português, o sim. clássico azul. E aí, Aham, olha só, quando a gente observa, porque sempre as cores ela tem a ver com essa questão emocional. E quem quiser que está nos acompanhando na live, eu tenho um livro bem legal que posso sugerir que fala das cores, dessa questão do significado, da psicologia das cores, que é um assunto que eu particularmente gosto muito e acredito, porque realmente, se você observar e fazer um exercício na sua casa, né? Hoje eu consigo que usar um legal. vermelho, dependendo do dia, você não Aham, consegue aquele vermelho, né, não tá legal, não casa. E aí, sim, quando você percebe que tem a ver, às vezes, com a tua emoção, você entende que tem dias que você se sente super bem no vermelho. E falando especificamente do Classic, o que acontece? Se nós observarmos este ano de 2020, ele estava já previsto como um ano difícil. Eu não vi se alguém tinha previsto essa questão do vírus, né? Mas já estava vou nas mostrar um previsões que pouquinho iria aqui ser um os ano. tons, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho, ó. Dá Aí, para ter uma ideia, né, mas Adri? aí. Então, quando entra uma cor em alta, toda a Ah, família da cor vem junto. Então, não preciso comprar o Classic. Eu posso ter outros azuis que remetam aquilo. Então, toda a família vem. As combinações também, né? Aí a mulherada que gosta de combinação de cor. Então, sempre quando uma cor está em alta, o que vem são as possíveis combinações com ela, até para poder ajudar na própria venda da loja, etc, etc. Então, é tudo coordenado, né? Mas o Classic, ele vê poder justamente trazer confiança e credibilidade nesse momento de sociedade que já estava previsto que iria ser um ano que a gente precisa disso. E aí, acertadamente, né, nós estamos precisando disso mais do que nunca. Então, o azul
E tem um poema muito lindo sobre o azul que eu gosto muito, que agora eu não me recordo dele na íntegra, mas eu acho que tem a ver com essa questão de percepção. Então, quando você está triste, né, ou quando você está precisando de alguma luz, quando você olha para aquele céu de inverno, aquele azul profundo, né, ele te dá uma calmaria, ele te dá quase que É respostas, né? verdade. O próprio azul do inverno, né? É um azul tão bonito que quando você olha parece que se enxerga alguma coisa naquele azul que é tudo um mistério, mas você não sabe o que é. Mas você tem desejo de continuar olhando. Observem esse céu de inverno. Hoje de manhã estava assim. Então o azul tem uma questão com a retina dos nossos olhos de o que a gente chama de enigmático, de você querer continuar olhando. Por isso da questão de confiança. Nossa, fechou muito show, pessoal. Poxa, que bacana, gente. Olha, muito obrigada por todo mundo que comentou aí. A Ana tá brincando aqui que é o azul da caneta Bic. Achou ótima essa ideia do azul para fechar negócios. A Cindy disse que na área de gráfica as cores são determinantes, sim, sem dúvida. Enfim, Classic Blue, tá aqui a Milene comentando. Pessoal, muito obrigada. Quem tiver perguntas ainda nessa área, porque nós vamos postar essa live lá no meu canal do YouTube, Mira Grassano. Eu quero lembrar, tenho aqui 2 minutinhos, rapidinho. A gente está mudando o Instagram, nós vamos migrar para Mira Grassano Oficial. Então, quem gosta de acompanhar os nossos conteúdos, as nossas lives, vai para lá curtir, porque daqui a poucos dias esse aqui não vai mais existir. A gente está com problema nesse aqui, então vamos para lá. E eu vou continuar batendo papo com pessoas tão lindas e tão especiais como a Adriane. Adri, gratidão profunda, viu, pela sua entrega hoje aqui. Um prazer enorme. E muito, muito, muito que Deus abençoe seu trabalho. Parabéns, parabéns. Quer deixar o telefone aqui rapidinho para quem quiser falar com você? Rapidinho. Um contato? Legal. Então, sim, é 995858515. E também aqui no Instagram, quem entrar no meu perfil já vai já vai encontrar meu site, enfim, e estão todos convidados aí a me acompanhar. Eu também agradeço, Mira, você sabe o carinho que eu tenho por você, o respeito pelo seu profissionalismo, pela Também. pessoa que você é, admiração. E foi uma gratidão enorme participar aqui contigo. Conte comigo sempre, a gente está junto. Obrigada a Obrigada, todos que querida. participaram. Obrigada. Tudo de bom para você, viu? Parabéns. Igualmente. Pessoal, Tchau, tchau. Até a tchau. Então é isso, pessoal. Antes que o Instagram me corte, beijo grande. Amanhã nós vamos falar de neurociência com uma doutora maravilhosa. Eu espero você aqui amanhã. Vou divulgar de novo amanhã para você não esquecer o horário e colocar aí o recadinho. Tá bom? A Ana Gandu, eu não ia dizer que era você, Ana. Você entrou agora, amanhã é com você, tá? Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.